Bom dia, porque bom dia pro dia todo. Meu nome é Heloísa, a gente está aqui no primeiro episódio do ano do nosso cast. E hoje a gente vai falar um pouco sobre educação e inclusão. Bom dia, meu nome é Luiz. Bom dia, meu nome é Heloísa. Bom dia, meu nome é Rafael. É isso, puxa a vinheta. A gente escolheu falar um pouco sobre esse tema, até porque as aulas começaram agora e a educação é um tema que está bem alta. E de fato também essa inclusão, que é algo que a gente sabe que falta em muitas instituições. E a gente resolveu falar, e é isso, gente. E aí, como é que tá? Então, a gente percebeu que a educação, voltou, principalmente depois dessa lei dos telefones, que abalou todos os estudantes de todas as escolas, tanto públicas quanto particulares, Cada escola teve o seu movimento diferente, sua implementação. E eu acho que cada um está lidando com a dificuldade, Porque o telefone foi muito presente no nosso dia a dia em 2024 e agora em 2025, com essa nova lei, eu acho que está um pouco mais difícil. E de fato, eu acho que assim, a partir da retirada do celular, é algo que, ao meu ver, de fato ajuda a socialização, porque às vezes pessoas que você passava batido e etc, você agora começa a conviver, mas de fato, ao meu ver também, o celular era algo que ajudava nessa inclusão que a gente traz no episódio de hoje. Porque a partir do aparelho telefônico, pessoas com alguma comorbidade específica, poderiam utilizar esse celular ao seu favor. Então, acho que isso é algo que, de fato, pesa muito quando está falando um pouco dessa lei. Sim, isso acontece muito. Eu concordo pelo fato de, ter ajudado muito a falta de celular. Por quê? Porque tá ajudando a gente a socializar mais. Muitas pessoas que no recreio ficavam mexendo no celular, ficavam isolados, agora estão tendo que conversar, porque não ficam presos ao celular. Só que tem esse lado também, de, muita gente tinha não tinha um livro físico, tinha um livro online. Hoje em dia não tem mais, tem que comprar um livro físico, tem um custo a mais que muitos não podem pagar. Eu acho que a gente também tem que ver os dois lados da moeda, Porque a gente vê que toda mudança tem um desconforto, Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Como o Luiz Pedro falou, tem o lado bom, que a gente tá socializando mais, não tá tanto tempo nas telas. Porém, tem a parte ruim porque a gente realmente estava incomodado e sentiu um desconforto, Mas eu acho que a gente também tem que pensar muito na relação de, voltar, não para a antiguidade, Voltar para antes e começar a usar livros físicos. Porque nós, jovens em si do século XXI, a gente perdeu muito esse tal de mexer com livros físicos, ler de novo, leituras nacionais, principalmente, Porque hoje em dia se lê muito livros internacionais. E eu acho que a gente também tem que trazer muito para a nossa cultura. O que eu acho que as escolas em si ajudam muito a gente trazer nos paradidáticos, que a escola traz. E eu acho que é isso. É mais a questão também do se acostumar de volta com o que era normal de a gente já fazer. De a gente não, quando a gente era menor, não tinha que não usava celular, socializava, usava materiais que a escola mesmo já disponibilizava, nacional, tudo. E é só realmente a relação do costume, se acostumar de volta com o que a gente já tinha como normal, padrão de tudo. Sim, isso vai ajudar muito as crianças pequenas, porque, sem brincadeira, eu presenciei, minha irmã faz psicologia, ela me contou que muitas crianças estão perdendo a habilidade de socializar, porque muitas delas ficam recreio, celular, chega em casa, celular, não tem a mesma conversa de antigamente, de quando era pequeno, chegar em casa, vou jogar uma bola, vou conversar com os meninos na rua, é sempre celular, jogo, aí perde essa habilidade de socializar, aí ela tem que fazer atividades interativas para as crianças, para elas começarem a socializar, conversar melhor, etc. É que nem na época dos nossos pais, que não tinha telefone. E tinha que conversar, Infelizmente o telefone na época deles era uma pedra. Mas tinha maneira todo mundo eu lembro até que quando eu comentei com os meus pais sobre os telefones, realmente todo mundo ficou muito abalado, mas falaram que ninguém ia morrer porque na época deles não se usava e eles estão vivos até hoje. Eu acho também esse negócio de inclusão e provavelmente muito dos telefones, que é algo que abala, tá, gente? De verdade. Mas eu acho que assim, essa inclusão não parte só do princípio do celular. Eu acho que existem muitos tipos de inclusões que devem ser pautadas. Existe inclusão racial, as pessoas às vezes têm uma comorbidade. E o que eu acho engraçado é que, por exemplo, eu não vou dar um exemplo de escola, mas é algo que eu já presenciei. Eu estava em um consultório médico, chegou uma moça cadeirante e não tinha ninguém para auxiliar ela com a cadeira de roda. O espaço que tinha não dava para passar a cadeira de roda. Então, de fato, existe muito isso de nós somos um ambiente que inclui. Sendo que quando você vai
ver na prática não é bem assim. Então acho que essa inclusão também parte muito do princípio de não só ter o slogan de nós somos pessoas que incluímos, nós somos um ambiente que inclui, e quando você vai ver na realidade, não é bem assim que funciona, né? Ser acessível só por obrigação, É, não querer realmente disponibilizar uma acessibilidade para as pessoas. Eu acho que é o que o Luiz Pedro falou, tipo, para as crianças, assim, do infantil, eu acho que não, para elas vai até ser bom, não vai ter tanto impacto, porque a maioria ainda não traz aparelhos eletrônicos para a escola. Então, para eles, tipo, quando eles estiverem no ensino médio, tiverem com a nossa idade, para eles vai ser, tipo, o normal deles. E, de fato, esse negócio de inclusão, porque é algo que, gente, isso é muito real. A gente fecha os olhos porque, graças a Deus, aqui ninguém tem nenhuma comorbidade, ou até onde eu sei, que precise de uma inclusão social e etc. Mas é algo que eu acho muito legal, por exemplo, da nossa sala em si, da nossa escola, que, de fato, eu sinto que as pessoas são muito includentes. A gente é uma pessoa, nós somos um grupo social que inclui muito, entendeu? Então a gente tem aqui na escola, a gente abraça muito. A gente tem aqui na escola muitas pessoas que necessitam de cuidados especiais e, de fato, quando a gente olha, a gente vê que essas pessoas têm o devido cuidado, têm o devido acesso, têm a acessibilidade que essas pessoas precisam. Então isso é algo que eu acho muito legal, é muito legal ser pautado aqui também, sabe? Eu acho que uma coisa que mudou bastante é que com essa lei dos telefones, como a gente não pode mais trazer para a escola, eu acho que a parte da leitura, a parte da biblioteca, abrange muito mais, porque eu vejo que tem muitas crianças que agora vão muito mais para a biblioteca, antes que era um lugar que todo mundo ia só para ficar deitado, e agora o povo vai realmente para ler. Eu acho muito legal que, tipo, eu sei que nem todas as escolas dão essa oportunidade, mas em grande maioria, né, tem uma parte para a leitura dos estudantes, e o que eu acho muito bom, principalmente quando eles trazem livros nacionais, que enriquece a nossa cultura e até o nosso repertório diário. Eu acho muito legal quando o Leme fala isso, porque nós fomos um fundamental que a gente brincava muito. Eu lembro que a gente chegava na escola, a gente já chegava na sala fedendo, porque a gente era aquela turma que brincava. E há um tempo atrás a gente não se via isso. Logo quando voltou a pandemia, as crianças eram todas em telas. Não tinha isso. E hoje no recreio eu tava até falando isso, falei, gente, as crianças do sexto ano estão brincando. Não era algo de É normal hoje em dia. É normal hoje em dia a gente se vê. E é muito legal quando a gente vê elas incluindo, elas brincando juntas, de coisas que na nossa época, como se a gente fosse muito velho, a gente tinha o costume de fazer. Então eu acho muito interessante. Porque parece que a gente é idoso, né? Tipo, falam as crianças do sexto ano, é muito massa. Mas realmente, tipo, hoje, tipo, eu acho que até o nono ano, do sexto ao nono ano, as crianças estão muito paradas, assim. Não só aqui da escola, mas eu acho que de todas as escolas em si. Tá todo muito, muito parado nas telas, principalmente agora com esse negócio do TikTok, né? A modinha. Mas, tipo, é muito massa ver as crianças agora, tipo, brincando de pique-esconde, polícia e ladrão. Sei lá, esconde-esconde. É muito massa, tipo, ver... Às vezes, tipo, você para refletir. Pô, na nossa época a gente meio que perdeu tempo com o telefone e agora eles estão curtindo. Essa socialização também facilita muito a diversidade, né? Que é algo que tem se expandido nos últimos tempos. E aí, quando se socializa mais, facilita essa diversidade das pessoas, conhecer outras pessoas, outras culturas, essas coisas assim, e facilita uma socialização maior das crianças e dos adolescentes. De certo modo, eu achei muito legal o que o Laime falou sobre repertório. Por quê? Porque, tudo bem, TikTok é uma fonte de informações, que a gente sabe, só que tem muito conteúdo fútil, que a gente vê e que não vai ajudar muito, que a gente sabe que agregaria muito mais se a gente tá lendo um livro nacional, que nem ela falou. Que nem, às vezes, a gente tem um trabalho no colégio, o professor diz, lê tal livro, lê Macunaíma, algum livro nacional que tenha um repertório em si, entende? Ou seja, o celular pode sim ajudar, mas quando visto em excesso, pode prejudicar. Até porque tinha muitas crianças que já estavam começando a pesquisar as principais coisas assim, da escola no próprio TikTok. Essa proibição, de fato, do uso de aparelhos eletrônicos, existe muito mais atividades coletivas entre os estudantes, projetos, coisas que não é que não existia, mas a gente não dava muita valorização. Eu acho que a gente talvez não valorizava muitos momentos quando a gente estava junto, pelo simples fato de um celular, muitas das vezes, ser muito mais interessante do que, por exemplo, estar aqui conversando entre amigos, entre companheiros de turma. Então, acho de fato muito legal. Isso, de fato, é algo que valoriza muito a inclusão de todas as pessoas.
Até quando se fazia trabalhos em grupo dentro da própria sala de aula, quando reunia o grupinho, É, todo mundo vamos pegava o usar. celular e começava a mexer, ninguém conversava com si. É, realmente. E eu acho que essa questão da inclusão em si não foi só difícil para nós alunos, mas também para as escolas e para os professores, as pessoas que ajudam a escola a manter ela. Porque a gente, tipo, pensa, não, eles são adultos, eles resolvem tudo. Só que, tipo, às vezes a gente esquece que, tipo, é a primeira vez deles na Terra também. Tipo, eles também estão aprendendo. Então, eu acho que é muito legal essa parte da tecnologia, tipo, dessa lei ter mudado, porque eu sinto que tá todo mundo muito, tanto os adultos quanto os adolescentes e crianças, estão muito mais assim, meio que ao vivo, tipo, não tem mais telas, não tem mais o filtro que tinha mais há um ano atrás. Exatamente. E eu acho muito legal quando o Mário fala isso, quando o Luiz falou do de fato de que o celular, ele, ao meu ver, ele tanto pode ser um aliado, também como o Rafael fala, mas também que o celular pode ser um grande vilão. Eu acho que às vezes a gente deixa passar muitos momentos da nossa vida pelo simples fato que a gente tá preocupado em, ai, vou tirar uma foto. Aí você pega o celular, você vai tirar uma Postar no foto. Instagram, ter like. Ter like, ter curtida. Então eu acho que de fato o celular é algo muito importante. E principalmente também quando se fala dessa educação. É como o Leme estava falando, gente, a educação dos nossos pais é totalmente diferente da nossa. A nossa educação vai ser totalmente diferente da educação dos nossos filhos. Mas tudo no fundo, leva ao mesmo caminho, que é o caminho do saber. Então eu acho de fato muito legal quando eles falam isso, porque o celular, de fato, gente, é algo que ele tanto pode ajudar você, quanto ele pode lhe viciar e levar para um caminho que, assim, não queiram saber qual é, tá? E eu acho que a gente também tem que lembrar que a gente fala assim, é muito fácil falar, mas na hora da prática todo mundo fica meio louco. Mas eu acho que a gente também tem que lembrar que nem todo lugar assim, realmente tem escolas e institutos educacionais que essa implementação não foi imposta de uma maneira, digamos assim, muito positiva, muito no passivo, foi mais no passivo-agressivo, mas assim, a gente não tem muito esse lugar de fala, mas pelo que a gente vê pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo próprio Instagram, que muitas vezes essa abordagem, eu acho que tanto da implementação da proibição dos telefones, quanto essa inclusão, às vezes foram impostas em alguns institutos educacionais de uma maneira muito brusca, que poderia ter sido de uma forma mais pacífica, para ter ajudado tanto os professores, quanto os estudantes, os alunos e até os pais mesmo, que, querendo ou não, tá todo mundo junto nesse mesmo caminho. Eu acho muito legal, porque o Leme fala isso e, de fato, é o privilégio. Nós somos pessoas, a gente tem que entender que nós somos pessoas, estudantes privilegiados, que nem todo mundo tem a possibilidade de estar em uma instituição como a que nós estamos, de ter os mesmos requisitos que nós temos, de ter, tipo assim, as mesmas oportunidades, porque a gente sabe que o nosso país é um país que ele, infelizmente, era para ser, mas ele não é. Nós somos um país totalmente desigual. Então, a inclusão, ela também tem essa questão de que, por exemplo, existem caminhos que pra gente pode ser um caminho fácil, isso aqui é muito fácil pra mim, sendo que pra outra pessoa pode não ser. Então, acho que de fato a gente tem que reconhecer que nós somos pessoas privilegiadas quanto à educação e quanto à inclusão também. Verdade. E eu acho que assim, com essa volta às aulas, eu acho que também teve uma mudança, né? Não só dos telefones, foi só uma das implementações, mas também teve uma mudança, né, de carga horária, né? Teve uma diminuição dos itinerários formativos e teve um aumento das matérias básicas, matemática, português, geografia. E eu acho muito bom porque eu acho que muitos alunos não tinham muito a base de alguns conteúdos. E eu acho que com o aumento dessa carga horária pode ajudar a gente a pegar aquela base que ou a gente não conseguiu pegar ou ficou de uma maneira muito artificial nos nossos estudos. Eu acho que isso é uma grande verdade. Um exemplo, uma pessoa não consegue aprender, vamos supor, uma equação sem saber uma soma básica. Tem muita gente que tem dificuldade, vamos supor, em divisão de números decimais. Quando vai fazer uma conta mais avançada, uma equação, uma função que precisa ser feita de forma que exija de uma divisão, uma multiplicação com números decimais, números mistos, não sabe fazer. Sabe usar uma fração, entende? Até fora da área das exatas assim também, que é a mais famosa de ser a mais difícil, mas na área da linguagem também a pessoa não adianta querer saber tudo de português se não sabe o que é um verbo ou o que é um advérbio, essas coisas. Eu também acho muito isso, gente. De fato, a educação ela é algo que é necessário.
para todo ser humano, mas que infelizmente nem todo mundo tem esse acesso à educação. E às vezes muitas pessoas olham, eu conheço várias pessoas que falam, caramba, eu queria ter o privilégio que você tem de estudar, eu queria na minha época ter tido a educação que você tá tendo hoje. E eu falo, quando eu tiver os meus filhos, daqui a alguns anos, eu quero dar a educação que eu tenho hoje, obviamente daqui a alguns anos muito diferente, mas eu falo, não, eu quero dar essa educação. E quando eu falo de educação, não é só educação escolar, porque existe educação escolar, existe educação para você se tornar um ser humano. Então eu acho que de fato é muito isso. E a partir de um ser humano que ele tem uma educação pessoal e ele tem uma educação boa na base escolar, ele tem tudo para ser um ser humano assim, maravilhoso. E como tu disse também, né? Não tem só educação escolar, tem educação fora da escola. E eu acho que os itinerários formativos, mesmo que eles tenham diminuído a carga horária deles, eu acho que eles ajudam muito, até porque, por exemplo, aqui a gente tem a presença da história do Brasil, do teatro, da astronomia e da geografia moderna. No exemplo das matérias de humanas, né, com geografia moderna e história do Brasil, a gente pega muito repertório não só para tipo vestibulares e provas, mas também para a nossa vida mesmo, tipo, em alguma discussão que a gente tenha ter, ou até mesmo na nossa profissão futura, os itinerários formativos ajudam a gente a pelo menos ter uma base de qual área a gente quer seguir na nossa profissão. Como também tem astronomia, para quem gosta da área de exatas, e o teatro, né, porque tem aquele dilema, né, quem faz arte não ganha dinheiro, né, mas eu acho que é muito legal a escola dar essa oportunidade para o aluno também conseguir mostrar o lado artístico dele, que muitas vezes pela sociedade não é muito valorizado, porém, às vezes pode ser uma coisa que ele gosta de fazer e tá tudo certo. Eu acho muito legal quando ela me fala desse teatro, porque eu fiz teatro não há muito tempo aqui no colégio, mas eu sei assim, quando eu entrei no teatro, eu era uma pessoa, não que eu seja falante, eu não sou, é só aqui. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou muito introvertida, eu não me comunico muito. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade na escola de fazer algo que a gente consegue se expressar, seja por uma dança, seja por uma fala, seja por qualquer método de expressão, é algo muito rico. Então, eu acho que é muito legal que no colégio a gente traz esse teatro, porque o teatro também é uma ferramenta de inclusão social. Até quando o colégio abre todas essas possibilidades de tu poder fazer alguma atividade extra, tu se descobrir em qual área que tu gosta. Se tu gosta de fazer teatro, se tu gosta de astronomia, se tu gosta da história do Brasil, essas coisas, te dá acesso e oportunidade de tentar descobrir algo novo. Sim. Quer falar? Não, pode falar. Não, essa parte do teatro eu acho muito legal porque eu acho que também inclui muito essa parte que a gente tá falando no início do episódio sobre inclusão. O teatro, às vezes, ele aflora muito em algumas pessoas e outras não, mas aflora muito a questão de uma pessoa introvertida se tornar uma pessoa extrovertida, tipo, começar a falar, conseguir falar em público, né, que é muita dificuldade para muita gente. Eu acho que é muito legal isso. Eu só queria ressaltar o que Cabral falou, Heloísa, como vocês preferirem chamar, não sei como vocês conhecem, mas é porque o nome dela é Heloísa Cabral, aí eu chamo pelo sobrenome. Normal, Mas enfim, gente, ele tá nervoso. a educação escolar não vale nada sem a educação pessoal. Por exemplo, você pode ter uma boa educação escolar, ser bom em um vestibular, passar, mas você nunca vai se dar bem no ramo de emprego se você não tiver uma boa educação pessoal, que é algo muito hereditário. Tudo bem, é passar de pai para filho, alguns têm uma educação diferente do outro. Só que uma pessoa que não sabe se comportar em devidos locais ou fazer alguma coisa que seja necessária em uma conversa ou ter um certo modo de falar diferente, nunca vai se encaixar muito bem no meio de trabalho. E assim, pegando um pouco da fala de Luiz, a gente também tem que lembrar que, tipo, a vida, para muitos estudantes, né, a gente fala mais para agora a área de quem está no ensino médio. A gente fala muito sobre vestibular, Enem, né, quem é aqui de Pernambuco, SSA, mas a gente esquece que, tipo, a vida não é só um vestibular. Tipo, o vestibular é uma parte da nossa vida, e a outra grande parte da nossa vida é a vida adulta, né, a vida fora dos muros da escola, fora do muro educacional, fora do vestibular. A gente também tem que ter noção que, tipo, nem tudo, a gente não pode se basear por uma nota, porque a gente é muito mais que isso. E muitas escolas dão a oportunidade do aluno perceber que, tipo, tá tudo bem você tirar nota baixa, sua vida não se resume a essa nota. Até porque também tu vai ter 18 anos e tem uma longa vida ainda pra viver, pelo menos. Eu acho que é muito isso. Amém. Tipo assim, a gente acha que a gente vai conseguir resolver o mundo em um ano.
porque a gente fica falando, meu Deus, vou fazer 18 anos, que é o futuro da minha vida, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minha faculdade, eu preciso arrumar um emprego, porque eu preciso ganhar meu dinheiro. É muita coisa que a gente pensa. A cabeça, ela não para de pensar. Eu digo assim, eu vou dormindo pensando que no outro dia eu tenho que estudar pra tal coisa. Mas eu acho muito legal quando o Lai me fala essa fala, porque a vida de fato não se resume somente em um Enem, um SSA, em uma prova de vestibular qualquer. A vida é muito mais que isso. Eu acho que a gente tem que botar muito isso na cabeça. A gente é muito mais do que uma nota que a gente tira. E eu acho que também a gente tem que ter noção que, infelizmente, né, a vida não é justa e, tipo, nem todos os lugares e nem todas as escolas, pessoas e estudantes têm a facilidade que a gente tem com os nossos estudos e com a nossa vida lá fora, né? Infelizmente, a educação brasileira, no seu geral, não é igual para todos os jovens e crianças, né? A gente também tem que ter noção que, tipo, a gente fala aqui, mas é mais como expressando realmente a nossa opinião, porque nem todos têm as oportunidades que a gente tem e que mesmo assim a vida deles e de todos continuam igual e tá tudo certo, tipo, todo mundo vai ter seu caminho e vai dar certo. Luiz, fala. Calma, gente, ele Faz é um sentido. pouquinho medroso. Não é medroso, é porque eu tô sem... É a segunda vez que eu tô apresentando, basicamente. E a primeira nem conta como uma apresentação direito, porque foi uma introdução. Tá vendo, gente? A escola também ajuda nisso, né? A A questão do desenrolar, do falar com pessoas. Improviso, né? Com improviso. Eu achei importante ela falar isso sobre, tipo, tem uma vida fora do colégio. Porque tem muita gente que passa muito tempo estudando e esquece que tem uma vida, esquece de curtir. Tipo, a gente, vamos supor, já vai fazer 18, que nem tu falou. A gente vai perder muita coisa se só focar em estudo, não pensar que a gente vai ter o tempo de se divertir, de fazer esportes, de treinar, de brincar, conversar com os colegas. Porque, por exemplo, não adianta de nada eu passar a vida estudando e no final das contas eu não saber o que fazer quando chegar para socializar com alguém. Tipo, pô, eu sou muito inteligente, mas eu sei repassar o conhecimento que eu tenho. É sempre bom ter essa visão. Exatamente. E esse podcast aqui, gente, é um projeto da nossa escola e tudo mais. E é um lugar, de fato, que a gente pode trabalhar essa inclusão que a gente tanto veio falando durante todo o episódio. Porque quem diria que eu e o Luiz Pedro estaríamos aqui apresentando um podcast onde o Luiz Pedro mal fala e eu também mal falo. Então, assim, Mas eles Não, mas eles são super capazes, né, gente? Lá é de todo daqui. Eu sinto que lá, de fato, tem mais... Não, todo mundo vai virar repórter da Globo daqui a pouco, junto com então, o Bom, né? Então, quando o nosso professor propõe esse projeto pra gente, é algo que, de fato, a gente consegue ver que a gente vai conseguir se desenvolver e, de fato, se incluir mais. Perdão, uma dúvida. Gente, como sempre, né? A gente é pego de surpresa. E é normal, né? Mas eu acho que só pra finalizar... A sala tá com barulho, não foi meu celular não. Acho que é a parede. A parede aí. Menino Estranho. falou que as paredes não falam, né? Na hora do recreio. As paredes não têm ouvidos, né? Talvez essas tenham, né? Mas enfim, eu acho que só pra finalizar a conversa que a gente teve aqui, eu acho que é muito importante todo mundo ter a noção que, independente da dificuldade da vida, da dificuldade que você vai ter nos estudos... não, mas é sério, gente, desculpa, é porque ele é um comediante, gente. Mas, é sério, a gente tem que ter noção que a nossa educação, independente se você é de escola pública ou se você é de escola particular, obviamente cada um tem uma base diferente, mas que a gente tem que seguir a vida do mesmo jeito. E lembrem, tipo, realmente uma dica pra vocês de coração, que eu falo isso pra mim sempre, é que a vida não é só a escola, a vida não é só um vestibular, e tá tudo certo. Com esse negócio dos telefones, a gente não vai morrer porque não tá usando telefone na escola, tá tudo bem. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Não acredito que não. Eu finalizei. Então é isso, gente. Obrigada pela paciência, por nos escutar até o final. E tchau. Até o próximo episódio do Elscast.